Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo novamente para falar um pouco mais sobre cães, sobre os cuidados necessários que a gente deve ter com os nossos cachorros, né? E meu nome é Luiz, então agora eu vi que entrou, beleza na penteadeira. Olá, tudo bem? Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta referente ao conteúdo que nós vamos falar hoje, que se trata de cachorro e de pessoa. Mas hoje, diferente da última live, sempre lembrando, toda terça e quinta eu vou estar realizando lives, tá? E inclusive vocês podem ir solicitando para mim quais os melhores dias para que a gente possa estar fazendo essas lives. Pode ser segunda e quinta-feira, ou segunda e sexta, enfim. O dia que vocês têm maior disponibilidade, eu gostaria de escutar isso de vocês, para que a gente possa estar, enfim, trazendo o conteúdo no momento pertinente, para que todos vocês possam estar aprendendo. Então hoje o conteúdo que eu quero trazer para vocês aqui, lembrando que na última live na quinta-feira eu falei um pouco sobre a origem dos cães e desse relacionamento com as pessoas. Hoje o conteúdo que eu quero trazer para vocês é a comunicação com os nossos cães e o porquê ela deve ser, ela é muito importante para o bem-estar tanto nosso quanto também do cão. Além disso, a gente vai adentrando nesse assunto, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre os cães, como eles nos entendem, nós, como nós entendemos eles, que é mais fácil ter a nossa percepção, né? E além disso, nós vamos depois trazer essa comunicação, o quanto ela é importante no quesito adestramento canino, trazer o seu cão para um cachorro mais obediente. Então vamos lá. Primeiramente, o primeiro tópico então que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. Ah, o cão, ele é um animal que obviamente ele não entende. Bruna, bem-vinda, fique à vontade então para fazer algumas perguntas. Estou trazendo o conteúdo hoje de cachorro e comunicação com as pessoas, né? Como que se dá essa comunicação. Então, nós estamos fazendo aqui um evento teste, tem poucas pessoas, mas fica à vontade para fazer perguntas aí, tá bom? Então, vamos lá. Bom, uma coisa muito interessante que a gente precisa entender é o seguinte. Os cães, eles nos entendem, mas não da forma como é a nossa comunicação. Para nós, a gente entende principalmente na fala ou então nos gestos, né? O cão, o que ele faz? Ele realmente O cão, ele realmente, o que ele faz? Ele se faz presente dentro da nossa casa e ele observa principalmente os nossos gestos, as nossas formas, como que a gente interpreta ele. E ele faz tudo o que ele faz, né, dentro da sua casa. Se você tem cão, vocês que estão participando aí na live, vocês sabem muito bem a forma como ele se apresenta, né, para que ele entenda você e você se faça entendido. Então, principalmente, qual é o primeiro tópico? Bom, principalmente na fala que nós conversamos. Os cães é no latido. Entre cães, um e outro, a forma como eles se comunicam é também um pouco diferente. Né? Também pela questão do latido, obviamente, mas também pelo cheiro. O cão ele identifica o outro pelo cheiro. Então, quem tem cão macho, por exemplo, que vai fazer o passeio, quando o cão fica parado 5 minutos num poste cheirando, aquilo é uma forma de comunicação. O cão ele está identificando quem passou ali e quem urinou ali, né? Que para nós é só estar demarcando espaço, mas não. O cão ele consegue identificar exatamente o que aquele cão quer deixar como mensagem. Além disso, além dessa mensagem, o que o cão ele está representando naquela área, naquele momento, isso dentro dos próprios hormônios que ele exala na urina, né? Então, essa demarcação, ela tem muitas informações que são trazidas para o cachorro que está ali cheirando novamente. Por isso a curiosidade gigante dos cães no momento do passeio, quando está parando em poste, em árvore, em arbusto, enfim, né? Além do cheiro e conforme o latido,
Os cães propriamente ditos, eles também, né, por questão visual, eles se identificam. O cão, ele consegue identificar se um outro cão, por exemplo, está doente, ou então se seu tutor está mal, está doente, não está num dia positivo. O cachorro, ele tem essa percepção. Dentro de muitos anos, é uma história muito longa, né, dos cães, eles estarem presentes no nosso cotidiano. E querendo ou não, nós sabemos identificar os cães e eles sabem também, apenas pelos gestos. Então, primeiramente, conforme eu tinha explicado, por tópico, o que a gente precisa entender do cão? O latido. São várias frequências e sequências diferentes do latido. Quando o cão está surpreso com algo, quando ele se sente ameaçado, quando que ele quer afeto, ele quer carinho, a gente consegue identificar. Inclusive eu vou trazer durante essa semana um vídeo explicando um pouquinho mais sobre cada um dos latidos, para que fique mais fácil para que vocês possam estar identificando eles e trazendo eles justamente para o entendimento de vocês, né? Vocês saberem exatamente o que ele está querendo se comunicar. E isso é padrão de todos os cachorros, todas as raças. É muito importante falar isso, né? A questão do latido, ele é uma prática de poodle, pincher, pastor alemão, labrador, qualquer raça. O latido vai ser sempre da mesma forma. O que vai mudar é a questão da voz grave, enfim, né? Do som mais grave ou mais agudo, dependendo da raça do cachorro, mas essa sequência e frequência vai ser sempre a mesma. E isso é muito importante saber, né? Além disso, o que é legal da gente entender dos nossos cães, da nossa parte, são os gestos. E também não só os gestos, mas a forma como o nosso cão ele está dentro do nosso ambiente. Vamos lá. O cão, no momento que ele está à vontade, tu pode perceber inclusive na hora que ele se deita e dorme. Ele pode deitar de lado, significa que ele está à vontade, ele já está tendo um sono mais pesado. Se o seu cão ele sempre se deita com a barriga para baixo, esticado, como se fosse um super-homem, assim, o gesto, né, a posição, o que significa isso? Significa que o seu cão ele está sempre alerta. Ele talvez não esteja tão à vontade no ambiente que ele está, porque por vários fatores, ou ele está com atenção na rua, outros cachorros, ou então o ambiente onde ele deita é muito agitado, e isso é muito importante você identificar e entender isso para que seu cão tenha um convívio, um bem-estar melhor dentro do ambiente onde ele vive, né? E um cão, no momento que ele se deita, por exemplo, de barriga para cima, deixando todos os órgãos vitais à mostra, essa é a forma que ele pode te dizer mais claro que ele está muito à vontade no ambiente onde ele está. Então, por exemplo, para vocês que estão aí na live, o que acontece? Até já vou ler a pergunta aí, só terminando o raciocínio. O cachorro, no momento que ele está, por exemplo, de barriga para cima, que ele está super à vontade, a questão é mantê-lo, é sempre manter a forma como ele está, porque assim é o momento, é a perfeição na questão de você estar dando segurança ao seu cão, né? Então, a pergunta ali, Luiz, meu cachorro não para de latir, o que eu posso fazer? Olha, são vários fatores, né? O que tu precisa entender na questão do teu cachorro não parar de latir é, primeiro, ele está latindo para o quê, né? Esse latido é para você, ele está latindo para ti, ele está latindo para outro cachorro. Tu tem que entender os momentos que ele está latindo. Geralmente, o que faz um cão latir são questões de ameaças que ele sente, ou então curiosidade quando o cão é mais filhote, né? Por exemplo, a pergunta, para todos que passam na rua. Então, é justamente isso. O que o teu cão, certamente, ele está pensando, tá? O cachorro, ele tem um instinto, desde a sua origem lá dos lobos, né? Isso alguns cientistas defendem, outros cientistas eles defendem que essa linha de raciocínio, o que acontece? Também já vou ler essa pergunta tua aí, Bruna. O que acontece? O cachorro, ele identifica que o ambiente da casa dele não termina na grade. Então, se ele tem acesso às pessoas e outros animais que estão passando pela rua, o que acontece? Ele está achando que esses cachorros estão invadindo esse espaço e invadindo a sua privacidade.
E ele entende, pela sua origem, né, conforme eu tinha dito, que alguns cientistas eles defendem que o cachorro vem proveniente dos lobos, o que acontece? Ele late justamente para estar afugentando esses inimigos e ele se identifica como um líder da matilha. O que tu precisa fazer? Até depois ali eu vi que o seu perfil tem o nome, acho que da sua empresa. Depois você pode colocar o nome ali, o teu nome ali, beleza? Penteadeira Curso, por favor. E o que acontece? Isso, então. E o que acontece? Para tu induzir o teu cão parar de latir, tu vai pegar, por exemplo, uma indução, um drive, né, que nós chamamos, por exemplo, um pedacinho de presunto, um petisco, e tu vai chegar no teu cão. No momento que ele está latindo, eu sei, precisa de paciência, porque tu disse que teu cão está latindo o dia inteiro, mas no momento que ele está latindo, induz ele e traz com uma palavra-chave. Por exemplo, junto, ou então quieto, ou então caminha para ele ir para outra posição. Geralmente eu tenho um bulldog, né? E o que acontece? Eu pego, por exemplo, um pedacinho de presunto, que o Shrek, que é o meu cachorro, né? Eu pego esse pedacinho de presunto e induzo ele até o local onde eu quero e dou a palavra-chave, o comando, que daí ele entende. E nessa postura, no momento que eu chamo ele com uma palavra-chave, por exemplo, ele sabe que é para ele parar de latir e ele vem até mim justamente para que ele não lata, né? não esteja mais naquela situação. Então é isso que tu vai precisar fazer. Vai pegar, por exemplo, ali um pedacinho de presunto, no momento que ele late, chama ele e mostra para ele que tu tá com aquele petisco, ele já vai ter atenção em ti e naquele momento daí você induz ele da maneira correta, né? Então nós temos a outra pergunta aqui da Bruna. Minha gata não se dá com o meu cachorro, toda hora avança nele. O que eu posso fazer para eles se darem bem? Bom, essa pergunta ela é muito importante, ela é bem interessante, tá? Porque muitas pessoas têm dificuldades tanto na questão animal, né, quando o animal é diferente, por exemplo, gato e cachorro, como também até com maior risco, quando tem uma mamãe que está grávida, enfim, já tem um cachorro que é mais ranzinza um pouco, e daí fica com muita preocupação. Poxa, meu neném vai nascer, e agora, o que eu vou fazer com o meu cachorro, né? Então, eu tenho um cachorro maior, tenho a gata, o gato geralmente ele não sei qual é a raça, enfim, o tamanho do seu cachorro, mas certamente numa briga provavelmente pode um se machucar muito, né? O que a gente faz? Tá, isso serve para cachorro, para bebê, para gato, com a questão do cão. De novo, por questão de drives e por aproximação. É interessante saber quem que estava na tua casa antes. Se primeiro você tinha a gata, ela é a mais velha, né? Ou se o cachorro, ele é o mais velho, né? Do ambiente. Por que eu te pergunto isso? Porque geralmente quem é mais velho na casa, ele tem o sentimento de que está sendo invadido, que estão invadindo o espaço dele. Então, muitas vezes, essa inclusão que se dá, ela tá de filhote, é um Shih Tzu, ok. É justamente isso. Então, o que acontece? Está invadindo o espaço. Antes meu cachorro, tá? Ela veio da rua. Isso. Então, o teu cachorro, o teu Shih Tzu, ele está identificando que esse gato está no ambiente dele. Número 1. Aí tu pode já colocar os pontos. Ele identifica que ele é o dono da família, tá? Então, que ele manda em todos. Na verdade, ele é o dono da casa e vocês que vêm como parceria deles, né? Dentro do ambiente familiar aí de vocês. Então, o primeiro ponto que eu falaria é induzir ele com esses drives, pode ser com petisco, presunto, e fazer com que o teu cão comece a ser um pouco mais obediente com vocês nesse momento. Primeiramente, você vai ter que ter esse domínio perante ele para que depois tu consiga apartar a questão de briga ou qualquer outra situação que seja um pouco mais complicada. Então, vamos lá. O que tu vai fazer, por exemplo? 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia, tu pega lá um petisco e tu começa a induzir ele com palavras-chave para que ele fique junto contigo. Por exemplo, dá a palavra-chave, junto. Até tem alguns vídeos aqui no Instagram que depois tu pode dar uma olhadinha ali, que eu vou dando algumas dicas
inclusive na prática, que é bem legal, te aconselho que daí tu vai vendo como se faz na prática, né? Mas daí então tu pega o petisco, diz, junto, traz ele para ti. No momento que ele fica junto contigo, dá o petisco. Depois tu pode evoluir, por exemplo, para um comando senta. No momento que ele fica na frente, quando ele já está obedecendo junto, pega um pedacinho de presunto, por exemplo, e daí no momento que tu for um pouco mais avança, caminho em direção a ele, que ele vai sentar e vai ficar esperando tu dar esse pedacinho de presunto ou de petisco para ele. Vai dando para ele. Isso 10, 15 minutos, tu pode dar diversas dicas e isso vai fazendo com que o teu cão ele se sinta mais obediente, entendeu? Ele fica mais obediente a ti. Bom, esse é o primeiro passo que tu tem que ter. Isso demora 1 mês, 2 meses, não demora tanto, porque não é um adestrador que vai estar fazendo isso, é você mesmo. Inclusive, tem o Adestra Cão, né? Eu montei um curso bem legal. Agora em maio eu vou estar lançando esse curso, tá? E daí, então, é um adestramento 100% online. Eu dou todas as dicas, inclusive tem outro adestrador também que me ajuda nessa empreitada, vai dando uma outra metodologia, né? E eu vou treinando o Shrek. Até então, antes do curso, ele era um cachorro que não era adestrado. E também tem uma parceira, um outro cachorro, que também os dois não se davam muito bem. Isso ajudou bastante. Acho que vai ajudar bastante para ti, tá? Então, Bruna, essa é a primeira parte. A segunda parte vai ser a questão, de fato, do contato entre eles. Pensa bem. Tu tá na tua casa e do nada aparece uma pessoa que veio da rua que vai morar contigo. Qual vai ser a tua primeira impressão? Tu vai querer expulsar essa pessoa, né? Tu não quer que essa pessoa ela esteja presente, né, no teu ambiente, é tua casa, tu não entende isso aí, né? Então é mais ou menos o que o teu cachorro ele sente. Estão invadindo o meu espaço, mas o que é isso? Vamos impor respeito, vamos expulsar, né? Até tu colocou ali, né? Já levei 2 mordidas dela porque ela fica encarando, ela vem, avança e eu brigo. Aí que pior, ela pensa que ela quer... então, justamente, é o descontrole. No momento que ficam exaltados, né, os teus animais aí, e ficam nervosos, qualquer atitude, seja sua, ou seja então do cachorro ou da gata, um contra o outro, vai ser visto como um embate, vai ser visto como uma ameaça. E eles, com medo, vão atacar um ao outro. Então, o que é interessante, né? Voltando para o raciocínio. Bom, nesse primeiro momento, colocar a gata, se tu puder, dentro do teu espaço, tu pode colocar, por exemplo, o cachorro separado em um ambiente e a gata em outro ambiente. Se tu conseguir fazer isso, ótimo. Porque esse contato, ele precisa ter, como que eu posso te dizer? Ele tem que ser bem devagar. O interessante, visto em metodologia de adestramento, é que esse encontro entre o teu cachorro e a tua gata seja num primeiro momento, eu sei que com gato fica um pouco mais difícil, mas nesse primeiro momento ele deve ser fora do ambiente da tua casa, para que o teu cachorro entenda e sinta o cheiro do gato e veja que ele não é uma ameaça. Pode ser o seguinte, se o teu Shih Tzu, ele é mais próximo de você e você mora com uma outra pessoa, essa outra pessoa segura o gato no colo, a gata no colo, e você segura o cachorro, né? Quem tem mais a proximidade com o cachorro, segura, fica na guia com o cachorro. Num pátio, num parque, numa rua, então, faz exatamente isso. Pega o gato, mesmo que ele fique com medo, ele vai arranhar, então, mas daí tu segura na rua, né, um ambiente que vai ser neutro para os dois, e daí tu induz. Traz o Shih Tzu na coleira, para que daí, então, ele é calmo, ela que é brava. Então, é justamente isso. Como ela era uma gata de rua, conforme tu falou, certamente ela já passou por situações muito amedrontadoras. Então é isso que está fazendo com que ela seja agressiva dessa forma. Mas é interessante justamente para ela, gata, entender que ele não é uma ameaça. Então, isso, ele fica fora de casa. Ok, agora eu entendi. Mas é interessante tu fazer essa indução. Essa apresentação primeiramente num local neutro. Aí neutro, segurando a gata no colo, ela vai arranhar, tem que segurar bem firme mesmo. E colocar o cachorro, e depois, no momento que ele cheira ali,
Vê, não deixar ela ficar muito assustada, já tira a gata, mesmo que seja 15 segundos, e faz essa apresentação, para mostrar que ele não é uma ameaça. E assim tu vai fazendo repetidamente, cerca de mais ou menos uma semana, não precisa ser todos os dias, pode ser dia sim, dia não, enfim, né? E tu vai fazendo essa aproximação deles, tá? Porque o problema na gata, aí fica um pouquinho mais complicado na questão do adestramento, que o gato, como tu bem sabe, é um animal um pouco mais independente, né? Então o cão, tu tem o controle dele. Tu consegue fazer com que o cão te obedeça, né? Essa é a dica que eu estava te dando. O gato, a gata no teu caso, ela vai ser um pouco mais independente, mas também tu pode induzir, inclusive tem adestramento de gatos, né? Mas isso é muito parecido com o cérebro canino, tá? Tu vai fazendo essa indução, tu também vai mostrando a ela que o ambiente é positivo, tu pode estar dando algum petisco, tu pode estar dando alguma coisa que ela goste, uma bolinha, um brinquedo, tu identifica, tá? Isso significa o quê? São drives. Drives são os impulsos que o teu cão ou o teu gato, eles mais gostam para estar obedecendo algo que seja o teu objetivo daí neste caso. Para ti, aí nesse caso, é que ele se aproxime, né? Então, tu vai fazer primeiro essa aproximação entre os dois. A partir dessa aproximação, tu vai aumentando esse espaço, tu vai fazendo com que os dois eles fiquem um pouco mais juntos. Então, apresentou lá fora de casa, ok. Aí dentro de casa, segurando no colo ali, por exemplo, com o brinquedinho favorito dela, o petisco e tudo, vai mostrando a ela que ele não é uma ameaça. Vai dando petiscos, dando, como que eu posso dizer, premiações mesmo a ela, para mostrar que nada que está dentro da sua casa é uma ameaça. Né? Que tudo no momento que, conforme tu disse, ela foi buscada em casa, né? Deixa eu ver até, para ser sincero, Amanda gosta de barulho e se esconde, não gosta de brincar, ela só gosta de brincar com os filhotes dela. Ah, entendi, tá. É o instinto que ela tá. Ela realmente tá com esse instinto de segurança, ela tá realmente querendo que respeite o espaço dela, né? Então, realmente, é bem delicado essa situação, né? Já pela natureza, o cão já acha um pouco estranho o gato, gato também é cão, mas diferente das histórias que a gente aprendeu em infantil, geralmente o cão ele tem mais paciência, né? Na verdade é o gato que ataca mais, que ele tem mais essa imposição de espaço, né? E até quando fica perto do Luke, que é rosa, né? Ela pensa que... exatamente, sim. É o instinto materno, né? Esse instinto materno é que está fazendo com que ela fique um pouco mais violenta. Número 1, então, nessa questão, entendendo agora bem o processo que tu está me pedindo, tá? Número 1, a primeira questão que é bem, de sazonal, de tempo, isso que você está tendo agora. Quando o filhote dela crescer, ela vai se tornar um pouco mais paciente com ele. Essa é a primeira questão. A segunda é muito interessante mesmo, que a tua gata e o Luke, que é o Shih Tzu, pelo que eu entendi, eles tenham essa aproximação longe do filhote. Que eles possam ter esse primeiro contato no local, como eu disse, na rua, no local neutro, né? Para que ela identifique que ele não é uma ameaça. E depois, seria muito interessante, enquanto filhotinho, que talvez o Luke ali, o Shih Tzu, não se aproxime muito. Porque isso ela vai de fato fazer. É um instinto materno e quando se trata de instinto materno, de hormônios e de mãe, de filhote, ainda muito pequeno, principalmente nos gatos, e principalmente vindo da rua, sabendo todas as ameaças que estão no convívio dela ou na rotina, perigos que ela pode passar, e isso tem que ter uma paciência e tem que respeitar o espaço. Não adianta, não tem muito segredo aí. O que pode fazer para que daqui a pouco ela não te ataque ou não ataque outros é fazer com que, justamente, você venha, por exemplo, com algo que ela goste muito. Aí vamos lá, é a bolinha, é o petisco, uma comidinha que ela gosta, algo que tu identifica que ela adora. No momento que tu te aproxima junto com ela e o filhote, ou então que tem o cão junto,
tu vem com esse brinquedinho para mostrar para ela que vocês vão com uma bandeira assim, bandeira da paz, bandeira branca. Ó, tô vindo para te satisfazer até praticamente. É que o gato ele tem essa questão já de ser líder do ambiente, né? Então realmente vai fazer com que não essa briga ela não mude muito se não for levado de uma maneira muito calma, muito tranquila, com muita paciência. Então, as dicas de nada, espero que ajude, inclusive, conforme eu tinha falado anteriormente, eu estou fazendo as lives toda terça e quinta, te convido na próxima quinta, na próxima terça-feira, enfim, fazer parte e vai falando, né, do caso, como que tá, se está melhorando, se não está melhorando essa questão. Eu acho importante tá te ajudando, né, para que realmente você possa aí estar resolvendo esse problema que está tendo aí dentro da sua casa, né? Que ninguém quer que nossos animais se sintam mal e pior do que isso, que você receba aí mordida, enfim. Não sei se mora também com outras pessoas aí na sua casa, né? Daqui a pouco também pode atacar outras pessoas. Não é uma questão muito legal, não. Então, vamos ajudar, né? Vai dando as dicas, vai se fazendo o presente. Isso. Ah, legal. Pô, obrigado. Que bom que tá gostando das lives. Só me diz teu nome, que eu não sei teu nome aí. E daí, enfim. Isso é o que mais quero, sim, uma vida de família. É, exatamente. Então, é tempo, paciência pro treino, tá? Precisa ter esse controle. E a dica mais importante que eu dou na mentalidade tanto de cão como de gato é justamente isso. Dá esses petiscos, esses drives, dá essas comidinhas, por exemplo, o brinquedinho favorito da tua gata, no momento que você acha, que você já identificou que é o momento que ela ataca, e nesse momento você vem com esse drive positivo. Isso é uma metodologia positiva de adestramento. Você vai lá, você induz, você traz aquele pedacinho de comida, algo assim, vai fazendo carinho e vai, por exemplo, assim, vai fazer carinho no filhotinho da sua gata. Dá uma comidinha para ela, dá um brinquedo, mostra que você está vindo em paz, entendeu? E da mesma forma, com o cão também. No momento que ele está presente ou então está rosnando tudo, se você apartar, fazer gesto defendendo o cachorro, a tua gata vai achar que tu tá do lado do cachorro e ela vai atacar vocês dois. E isso vai cada vez piorando mais esse relacionamento. Então a questão é, primeiro com você, vai primeiro melhorando, depois o contato com a tua gata, sem o filhote e o cachorro, e depois os três, vocês quatro juntos, né, na verdade, ou com os outros filhotes, enfim, ou então com outras pessoas da família. Dessa forma você vai ter aquilo que você quer, né, na sua família, né, que é essa harmonia. E, bom, espero estar... Se tiverem mais perguntas, por favor, vão mandando, tá? E, enfim, tocando o assunto novamente, primeiro sobre a questão de comunicação, né? Conforme eu estava conversando, conforme eu estava falando, a forma melhor que a gente pode, primeiramente, identificar um cão é estar se inteirando e estudando um pouco sobre os nossos amigos, né? Tanto o cão como o gato, aí no caso. A gente precisa identificar quem eles são. O ato de adotar, o ato de, por exemplo, ou até comprar um cão, enfim, um gato, não é nada proibido, é muito bonito, né? Mas no momento que ele entra na nossa família, eu vejo muitas vezes que muitas pessoas tentam humanizar os seus cães, humanizar os seus gatos. Até o tema a gente está trazendo aí, é a questão de comunicação entre pessoas e cachorros, né, seus animais de estimação. Então, nesse tema específico, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar para entender muito bem como que se dá esse conhecimento que a gente precisa ter do cão e do gato. Como que ele vai conversar? Como é que a gente vai entender? Porque se vocês já pararam para pensar como é que eu sei que meu cachorro está com dor? Se ele está com dor de dente, dor de barriga, como é que eu sei? A gente geralmente identifica algo quando já está muito avançado no nosso cão. Quando ele, por exemplo, ele está vomitando, ou está com diarreia, ou ele está sem fome, ou então ele está prostrado, mais quietinho, sem latir, deitado. Só que muitas vezes isso já é um ponto avançado da doença. E por que isso? Porque a gente não estuda, a gente simplesmente fala comigo também até então.
já tive outros cachorros, os pais também. A gente tem os cachorros, a gente dá a ração, a gente passeia com eles, a gente faz aquilo que a gente tem como conhecimento, mas a gente não se aprofunda nesse assunto e não entende como que ele se comunica conosco. Então eu vou dando umas dicas aqui para vocês. Primeiramente, forma como se deita, que nem eu estava falando. A questão de conforto. Cachorro que está deitado de barriga para baixo. Cachorro que não está muito confortável. Pode ser se é um sono da tarde, ok, ele vai estar mais ativo. Mas durante a noite, ele tem que estar dormindo de lado, ou então dormindo de barriga para cima. E isso vai demonstrar que o cão ele está muito à vontade com o ambiente. Também, durante o dia a dia, vai fazer algum carinho no seu cachorro, ele fica com o pelo eriçado, ou então ele não gosta de algum familiar, ele fica latindo, as brincadeiras elas são pesadas, tudo o seu cão ele vai estar dando sempre, e isso tem no curso Adestra Cão, ele vai estar sempre dando todos os sinais referentes a como ele está se sentindo no momento. Pelo oriçado, se o cão tem orelhas compridas, orelha para trás significa que ele está desconfiado, orelha bem para cima significa que ele está atento, olhos bem arredondados, que ele está super atento, que ele está, por exemplo, vai pegar um pedacinho de presunto, um pedacinho enfim, de alguma comida, alguma coisa assim, vai induzir a ele. Vocês vão observar, por exemplo, que o olho do cachorro vai estar redondo, parece duas luas cheias. Significa que ele está muito afim, que ele quer realmente aquilo, ou então com um brinquedo para jogar, ele vai estar mais ou menos nessa expressão. Rabo balançando significa que ele está feliz, rabo para cima, que ele está muito atento, rabo para baixo, entre as pernas, significa que ele está com muito medo. Tudo isso tem no curso, tá, pessoal? Eu só estou dando algumas dicas aqui que é interessante, né, o mais básico, para que a gente possa identificar. E dores. Bom, os nossos cães, obviamente, eles têm a saúde tal qual a nossa, eles podem podem ter diversas dores, diversas doenças, né? Mas as mais comuns, tal qual para nós, pela questão de poluição dos ambientes que nós estamos, principalmente pulmonar, do cão é gastrointestinal, é estomacal e é intestino. Por quê? Porque eles cheiram e botam na boca e comem tudo que vem pela frente. É pedaço de mangueira, se está no jardim, é fazendo buraco, é às vezes a própria grama, é bichinho, inseto. Às vezes os insetos, que você sabe, né? Insetos, quanto mais colorido na natureza, significa que a maior probabilidade de teor de alguma substância tóxica no animal, né? Então vai lá, acha curioso, come lá uma borboleta colorida, um sapinho, algo assim. Ou então, enfim, lixo, se um cão não está adestrado. Jorge, bem-vindo. A gente está falando aí um pouco sobre comunicação entre cachorro e pessoas, tá? Fica à vontade para fazer qualquer pergunta. Aqui é um evento teste, por isso estamos com poucas pessoas aí, mas fica à vontade para estar participando do assunto, ok? E, bom, voltando. A principal questão do cão, em dores, né, que ele pode sentir, é justamente na parte da barriga, no dorso e na barriga. Como que a gente vai identificar que um cão está doente? Principalmente no tato. Geralmente, a barriga do cão, ela tem que sempre, vocês podem fazer isso nos cães de vocês agora, geralmente a barriga ela tem que estar mais fofinha, tá? O que acontece? Ela tem que estar mais um pouquinho mais fofinha na barriga, não pode estar muito rígido a parte estomacal também, e você vai ver pela expressão do seu cachorro se ele pode ir te morder, o que pode acontecer? Ele pode latir ou então ficar quieto, você vai identificar as dores. É bom você fazer isso, às vezes 2, 3 dias, em forma de carinho, né? No momento que você se aproxima do cachorro, vai apalpando mais próximo assim da barriga, vai descendo até a virilha. Muitas vezes o cachorro, se ele se virar para latir, óbvio que você não vai apertar muito forte, né? Senão, obviamente, que ele vai te morder, né? Mas tu vai apertando, vai localizando mais perto da virilha, do outro lado também, onde está a parte do estômago fica muito próxima à questão do umbigo, mais para baixo vai o intestino, né? O delgado, o grosso, o organismo muito parecido com o do ser humano, né? E no momento que você vai apertando, se você vê uma expressão diferente do seu cachorro, ali você pode identificar, inclusive pesquisando no próprio Google mesmo, sobre os órgãos do seu cão, você vai no tato identificando talvez qual o problema que o seu cão pode ter.
E antes de, por exemplo, ir a um veterinário, ou então deixar que seu cão adoeça e tenha algum problema mais grave no futuro, né? Você identifique só quando o teu cão estiver vomitando, prostrado, enfim, conforme eu tinha dito antes, numa situação muito negativa já, nesse ponto você já pode estar levando ao veterinário e dizendo, estou identificando, meu cão está com problema, está sentindo dor no intestino, ou está sentindo dor na boca do estômago. Isso pode ser diversas questões. Aí o veterinário ele já vai ter mais ou menos uma pista mais clara e isso vai fazer o quê? Vai aliviar o bolso de vocês no momento que vocês levarem seus cães no veterinário. Por quê? Porque já a questão de exames, já obviamente que vai ser feito exame de sangue e tudo mais, né? Caso seu cão tenha algum probleminha, mas já vai estar mais focado, né, naquilo por você mesmo, pela ajuda sua, do que o seu cão pode ter, né? Porque muitas vezes ele ingere coisas durante o dia que a gente não consegue identificar. Principalmente ali que a Bruna tinha comentado que o cão dela fica na rua. Então, na rua, no pátio, aparece bichinhos, aparece inúmeras questões que é de curiosidade do cão. E isso faz com que... exatamente. E isso faz com que o quê? Faz com que justamente o cão vá ingerindo. E a gente não sabe, no momento lá o cão está passando mal, a gente não tem identificação. Até um caso que aconteceu comigo, né? Até, Jorge, eu tenho um bulldog campeiro, tá? E que inclusive ele foi o precursor aí do curso Adestra Cão, né? A ideia do curso se deu a partir do adestramento do meu próprio cachorro e a partir desse momento, como amante de cachorro, eu fui estudando sobre esse assunto, me interessando, enfim, fui enfileirando livros e nesse momento, né? Não sou um adestrador, mas tenho um conhecimento vasto aí de cães na parte de saúde, enfim, na parte também do adestramento, na montagem do curso que foi realizado, né? Que foi convidado o adestrador justamente para adestrar o Shrek, que é o meu bulldog. E foi muito por essa questão, né, pessoal que fez com que eu fosse atrás, né, de cursos, fosse atrás de especialização, porque no momento eu cheguei do meu trabalho, demora eu sozinho junto com o meu cão, né? Cheguei do meu trabalho, mais ou menos, um trabalho normal, 8 horas por dia, saí de manhã, voltei final da tarde. Meu cão, eu moro no apartamento, meu cão tem um terraço, né, um espaço aberto onde ele fica, e eu deixava enrolado minha mangueira, né, para lavar o pátio. E, bom, no momento que eu fui lavar o pátio ali, né, para limpar os cocôs, xixi durante o dia, estava faltando no mínimo mesmo, 20 centímetros de mangueira. Não estava em nenhum lugar, tipo, na parte do bocal ali, ele conseguiu arrancar o bocal da mangueira. No momento que eu fui encaixar e estiquei, a mangueira ela não chegava, certamente 20 centímetros de mangueira não existia. Eu vi depois no canto que estava tudo roído, né, no canto, só que estava faltando o montante maior da mangueira. Dito e feito. Fui limpar o pátio, no momento que eu fui servir água, meu cão estava refugando água, não estava comendo ração, não estava comendo nada. O que acontece? Analisei aquilo e vi, bom, já comeu a mangueira, sei exatamente o que aconteceu, né? Fui levar, não comeu, ele tomava água e vomitava, daí eu pensei, bom, nessa condição não passa dessa noite, né? Isso no final da tarde. Não sabia quando que ele tinha já ingerido, mas enfim, né? Fiquei preocupado e levei ao veterinário. No veterinário, então, percebi, né, isso sem conhecimento nenhum, bem na questão que eu tinha falado anteriormente. Peguei o cachorro, enfim, cuidei e tinha os cuidados normais. Era dar ração, dar água, passear, dar o banho, higiene, coisa básica, mas sem nenhum estudo aprofundado de como cuidar e como entender um cachorro. Levei no veterinário, falando para vocês, assim, né, eu sou aqui de Caxias do Sul, levei no veterinário que eu entendia como bom aqui. O gasto em questão de remédios e em questão da cirurgia, porque entupiu o intestino, os resíduos da mangueira, então precisou abrir, fora o risco de morte, né, do cão. Eu gastei em cerca de R$1.000 a R$1.200 em questão de medicamento. Do nada. Um dia aleatório, por exemplo, que nem hoje, terça-feira, de repente tem um custo não programado, sorte que tinha saldo no cartão ali, porque se não tivesse, não teria o que fazer, né? E por que isso? Por que meu cão fez isso? E daí eu fiquei pensando, tá louco, ele já passa o dia, né? Então, sozinho. Então, a questão de ansiedade, questão de
além da ansiedade também, de estar sozinho no ambiente, solitário, porque por ser terraço, ele não tinha, como ali a Bruna tinha comentado, a visão para a rua. Se ele ficasse de pé ali no terraço, sim, ele consegue enxergar, porque é no primeiro andar. Mas mesmo assim, ficava muito enclausurado o ambiente dele, né? Então, nesse momento, e tendo essas dificuldades, aconteceu essa questão, doeu no bolso. O meu cão ficou bem, graças a Deus. Hoje ele está com 2 anos, está presente inclusive nos vídeos aí, adestrado agora, né? E, enfim, mas isso me fez pensar realmente, se eu realmente era um bom tutor, né? Um bom pai de cachorro, e me fez ter essa alteração, mudar realmente, tem que mudar essa postura para que, senão meu cachorro vai morrer daqui a pouco, né? Então, daí que surgiu a ideia do Adestra-Cão, daí que surgiu então a procura de um adestrador, surgiu então a busca de pesquisas para poder fazer com que meu cão tivesse menos ansiedade, tivesse menos problemas nesse quesito, que pudesse realmente fazer com que o meu cachorro estivesse num ambiente bom, e ali fui atrás de dicas, né? A dica era seria interessante ter uma parceira da mesma raça, não da mesma raça, mas um cachorro também. Então, eu tenho, além do Shrek, eu tenho a Fiona, que é o casal, né, de Bulldog que eu tenho. E até no Instagram depois boto a foto dos dois, tem a foto dos dois ali, inclusive um videozinho do Bom Dia, como os dois se tratam ali. É bem legal, procura ali, que é bem bacana ali, como que a Fiona acorda o Shrek lambendo ele todo. Isso já deu uma companhia a ele, né? Uma companhia de cachorro, né? Durante todo o dia. Além disso, no pátio, tirei a mangueira, obviamente, de perto do alcance dele, mas mais do que isso, deixei o brinquedo, bolinha, para eles brincarem, induzi a bolinha para cada um para que eles não brigassem, porque no momento que eu induzi numa primeira vez, houve briga, né, na questão dos brinquedos. Então, tudo isso são como crianças. A gente tem que estar ensinando eles para que a gente possa fazer deles obedientes. Então, até nessa da bolinha, dando uma dica, eu comprei uma bolinha. Outra questão que é bem importante, até tem um vídeo dessa semana que eu postei aí sobre a questão da visão do cachorro, né? Legal, se vocês comprarem algum brinquedinho para o cachorro de vocês, é interessante que seja sempre uma cor amarela ou azul. Vermelho, que é onde tem a maior quantidade de brinquedinhos para cães, a visão do cachorro, ela enxerga o vermelho muito parecido com o verde. Então, se tu joga uma bolinha vermelha, para nós é totalmente diferente, né? Mas se tu joga uma bolinha vermelha numa grama verde, dá confusão na questão da visão do cachorro. Ele vai ter, óbvio que ele, pelo cheiro, enfim, também, ele vai ver o objeto, né? Mas ele vai ver um pouco de diferença de cores. O cão vê colorido, mas vê menos cores do que nós. Então, o que acontece? Justamente, cachorro é bronco. Se tirar o olho dele já era, realmente. Imagina então trabalhando 8 horas, deixando o cachorro sozinho. Tu imagina o que ele não aprontava, né? Tudo que tu imagina, ele podia fazer. Ele roía a laje do terraço. A laje mesmo do chão era colocada na parede como rodapé, ele conseguia roer isso. Então tu imagina, o poder do dente, o que tinha dentro do intestino dele. Não sei como não teve um problema maior, mas enfim, voltando. Nessa questão da bolinha, uma dica bem legal foi a indução da bolinha, né? Dei uma bolinha, então comprei uma amarela mesmo e dei para um cachorro. O que aconteceu? Brigaram. Sempre brigavam pela mesma bolinha. Aí, qual é a indução que tu faz para o teu cachorro brincar com a bolinha? Para tudo aquilo, aqueles desejos que a gente tem, né? De jogar uma bolinha, o teu cão for lá pegar e buscar a bolinha para ti de novo. Compra 2. Tu joga uma bolinha, o cachorro vai atrás daquela bolinha. Tu pega a outra e mostra para ele. No momento que tu mostra essa outra bolinha para ele, pode ser de outra cor ou a mesma cor, o cachorro vai vir. No momento que vir, você pega a bolinha dele, né? Dá a bolinha, dá o comando, bolinha, né? É bem importante os comandos, tira uma bolinha, pega a outra, que ele vai se interessar pela outra e joga. Vai fazendo isso, provavelmente, 2 semanas, 3 semanas no máximo, vai fazendo essa questão com as 2 bolinhas, até no momento em que você vai ter a brincadeira, faça a brincadeira só com uma. Vai, joga a bolinha e fica com a mão fechada, como se tivesse outra na mão. Teu cachorro vai vir, ele vai deixar você pegar a bolinha da boca dele
e daí você vai pegar a mesma bolinha e jogar. E assim ele vai aprender, essa indução, ele vai aprender então a questão de brincar, de devolver o brinquedo no momento que vocês jogarem. Isso aí é bem legal. Então ensinei o Shrek, é isso, né? Mas, como aí eram dois cachorros, agora era o Shrek e a Fiona, pela questão de companhia, pelo que eu estudei seria interessante, então não era uma bronca, eram duas broncas, Jorge. Daí o que eu ia fazer? Aí então me organizei, né? Justamente. Daí eu pensei, bom, vou comprar 4 bolinhas, vai começar a ficar caro essa brincadeira, né? De ensinar cachorro e tudo mais. Além de dobrar o custo, agora vai ter que quadruplicar. Não, peraí. Então realmente fiz esse cuidado aí, né? De primeiro treinar um cachorro, depois treinar outro e cada um ter um entendimento de que uma bolinha era de um e outra bolinha era de outro. Como que eu fiz isso? Justamente nessa questão de jogar as bolinhas, eu coloquei por cor, então hoje o que acontece? No momento que está ali no pátio, um cachorro vai e pega a bolinha, o outro, ao invés de ir atrás daquela mesma bolinha para brincar, pega a bolinha dele. Aí ficam os dois mordendo a bolinha no mesmo tempo ali, ficam brincando separados, né? A não ser que eu pegue só uma no pátio e fique jogando, que daí, enfim, eu faço isso também, que é importante para que eles possam estar interagindo, né? E possam não ser agressivos um ao outro, entender que aquilo ali é brincadeira, bem legal. E, enfim, aí então teve esse aprendizado dos cachorros, conversando, tendo esse entendimento, bacana, legal, essa troca bacana também, essa troca bacana de comportamento e tudo, que isso aí, poxa, mudou bastante, mudou realmente a minha vida. Vocês não têm ideia como é tu chegar, eu não sei se vocês passam por isso, né? Mas eu não tenho ideia como seria hoje minha vida se não tivesse adestrado os meus cachorros, porque era todo dia tinha uma surpresa. Era mangueira ruída, era o lixo revirado, eu botava o lixo, lata de lixo, eu botava em cima do móvel, onde eu também botava a roupa para lavar depois. Então, são terríveis, sim. Então, eu sempre estava fazendo alguma artimanha e mesmo assim meus cães conseguiam. Para tapar o lixo, eu botava uma chaleira para tapar a lixeira. Mesmo assim, eles derrubavam a chaleira para roubar o lixo. Sempre achavam um jeito para burlar a ordem, então a lei que eu estava fazendo ali. Porque sem adestramento, eles simplesmente queriam aquilo que era o objetivo deles, né? Então, o que acontece? Depois do adestramento, eu investi, né? Porque indo para um adestrador, o que acontece? O valor fica um pouco mais alto, né? Tu paga o adestrador, tu tem todo o deslocamento para estar adestrando o teu cão. O que não é, eu não tinha como conhecimento, se o teu adestrador adestra o cachorro, o cão ele vai obedecer ao teu adestrador, não tu. Então tu tem que ter aula com o adestrador também. Aí depois desse momento que tu vai fazer as tuas aulas dentro da tua casa, e daí por isso que eu pensei, né? Poxa vida, por que não facilitar a vida das pessoas, né? Em duas questões. Primeiro, monetária, questão financeira. E segundo, se as pessoas elas precisam ensinar os seus próprios cães, o adestrador ele vai ensinar, mas o cão ele vai aprender de mim, por que eu não vou não atalhar esse caminho de uma maneira que fique legal, bacana? Então, o que acontece? Um curso online, pensei num curso online para ajudar e transparecer tudo aquilo que eu aprendi, vivi, sofri e agora quero ajudar as pessoas aí para que não tenham mais esses problemas aí de gato e cachorro, de roer lixo, enfim, a questão da proposta, né? Isso, ganha mais tempo. Pois é, a questão do adestrador, né? Não, tem a sua importância a questão do adestrador, né? Não chega a ser à toa. Mas é importante que a gente sempre aprenda de uma maneira mais fácil, a gente sabendo isso, a gente sabendo essa questão e ajudando, e nós adestrando o nosso cão, realmente economiza tempo e dinheiro. Isso sim é importante, né? A gente não ter um gasto exagerado aí para cuidados do nosso cão, até hoje em questão de pandemia. E querendo ou não, justamente é uma paz, né? No momento que, enfim, voltando ao assunto, tu chega em casa e teu cachorro está comportado, está bem, está saudável, não mordeu mangueira, não roubou lixo, não fez absolutamente nada, isso aí é algo que é prazeroso, né? Prazeroso mesmo.
O meu curso ele ainda não lançou, vai acompanhando as redes sociais, tá? Eu vou fazer o lançamento, então vou fazer o webinário aqui vão ser 3 aulas grátis, tá? Sobre diversos assuntos. O principal, com maior ênfase, vai ser o xixi e o cocô, aonde eu vou indicar e mostrar para vocês como induzir o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo, ok? Isso vai ser 100% gratuito. E lá eu vou dar mais informações. Vai ser no dia 11, 12 e 13 agora de maio, tá? Terça, quarta e quinta. Vou estar anunciando aqui nas redes sociais, vão acompanhando também as dicas, que ali daí eu vou dizer bem certinho onde compra o curso, qual o valor, parcelas, enfim, tudo isso. Mas agora, o que eu quero dar para vocês é conteúdo gratuito, que é isso que eu acho bem importante para a questão de entendimento e para vocês saberem como lidar com os cães. E essas dicas que eu acho muito importante, porque é muito mais do que um curso, é o bem-estar de vocês aí que estão me vendo, na sua família e com seus cães, seus animais de estimação, né? Por isso que eu estou dando já várias dicas, enfim, algumas que inclusive vai no curso, que daí vocês vão aprender de fato na prática, mas eu já vou falando na teoria para que vocês possam estar fazendo aí com os cães de vocês, né? E é justamente isso. Voltando lá na linha de raciocínio, né, depois do caso. Estudei então a questão de comportamento do cão, estudei essa questão de saber se ele estava com dor, não estava com dor, e eu entendi que o adestramento ele parte primeiramente de nós e não é do cachorro. Porque o cachorro ele nasce na sua natureza, querendo ser livre, latindo, fazendo bagunça, porque isso é o normal dele. E ele precisa ser adestrado para que fique obediente ao nosso normal, já que ele está no mesmo ambiente que nós estamos, né? Então é isso que tem que ser trabalhado, isso que tem que ser muito bem esclarecido. Então, primeiro, no curso tem isso, mas aqui também eu vou dando essas dicas importantes, justamente para vocês entenderem como o cão enxerga, como ele fala, como se comunica, como identificar as dores, se ele tem dores, se ele está com muita remela nos olhos, isso pode ser uma doença nos olhos, como tratar, o que fazer, enfim, essas identificações que vocês vão analisando e vão fazendo aí, que é bem legal, bem importante. Então, esse é um ponto comum que precisa ser entendido. O adestramento, ele parte de nós, principalmente do conhecimento que a gente precisa ter dos nossos cães. O momento de troca vai ser, olha, 60% nós para eles e 40% eles. Porque, justamente, eles estão no seu natural, no seu habitat, eles estão fazendo aquilo que não que são programados a fazer, não é isso. Mas aquilo que eles nascem e sabem e nascem fazendo, né? Então é nós que vamos dar essa obediência. Então é muito importante essa questão pessoal de você ter um entendimento do seu próprio cão ou de cães, né? Porque o comportamento é comum dos cães, independente das raças, tá? O que dá é uma diferença de personalidade, obviamente, de um cachorro para outro, mas quem defende a tese de que um pitbull é mais violento do que um pincher, nunca levou uma mordida de pincher no calcanhar, por exemplo. Mas, tirando a brincadeira, o que acontece? É a questão da personalidade. Geralmente, o perfil da pessoa que compra um pitbull, qual é? Uma pessoa que vai botar, que já tem um instinto, uma personalidade, que quer demonstrar um pouco mais de agressividade do que uma pessoa que provavelmente compre um pincher, né? Então vão ser questões de personalidade. E nós, como tutores, nós que vamos dar a personalidade ao nosso cão. E muitas vezes a gente ensina tão errado que o nosso cão absorve tanto uma energia que a gente não quer lançar para eles, que a gente abandona. E geralmente são cães, pitbull, rottweiler, fila, o fila brasileiro, cães que têm personalidade, pela estrutura do cachorro, muitas vezes são abandonados. Você visita um canil, tem diversas vira-latas que tem abandonados e cachorros com um perfil destrutivo ou então mais violento. Por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar um canil que também eu filmei ali e coloquei dentro do curso Adestra Cão, né, num módulo, e ali mostra uma visita, é impressionante. No canil,
Todos os cachorros, primeiro a questão, né, o canil ele, municipal, muitas pessoas pensam, acha na rua, bota no canil. O canil é como se fosse uma prisão central, tá? Uma prisão aí da cidade de vocês. O cão ele vai ter a comida ali, vai estar jogado a comida, vai estar dividindo a cela dele, mas a diferença do tratamento. Os cães que não são ditos violentos, eles podem ser adotados e além disso eles têm a hora de passeio, né? Tal qual uma prisão. Tem lá 1 a 2 horas de banho de sol. O cachorro violento, imagina só, se ele for abandonado com 2 anos, se ele viver 12 anos, ele vai passar literalmente 10 anos dentro de uma cela, sem poder ser adotado, sem poder ser misturado e colocado de volta a uma sociedade. Então vocês imaginem isso. Ele está pagando o crime de quem? Nosso. Por quê? Porque uma pessoa não conseguiu adestrar o cão de uma maneira correta, colocou uma personalidade nele violenta, não conseguiu lidar com essa situação e abandonou o cachorro dele por N motivos, né? Geralmente, outubro, novembro e dezembro são os meses campeões de abandono. Geralmente o pessoal vai para a praia, tem gente que se não tem nenhum relacionamento com o cachorro, abandona para ir para casa de praia, amarra na casa do vizinho, enfim, por aí vai. Qualquer cidade tenha de vocês, certamente deve ter essas situações bem tristes aí, né? Então, só um relato também, coloco no curso isso aí, é bem triste, né? Então, enfim, a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que o nosso cão ele se sinta obediente, mas isso tem que primeiro partir de nós. Essa questão é fundamental, tá? Então, vamos lá, 60% a 70% é o conhecimento que a gente tem que ter. E depois, quando nós tivermos esse entendimento de como utilizar as palavras-chave, de como o nosso corpo ele tem que estar para que o nosso cão ele consiga nos obedecer. O que está passando na cabeça do nosso cachorro? Por exemplo, uma questão que eu gosto de brincar bastante também, dando exemplo, é que muitas vezes, quando um cão está latindo e quer atacar alguma coisa, a gente tem a indução de puxar a coleira, né? No momento de puxar a coleira, para que o cão para com isso. O cão, o que o cão entende? Tem pesquisa em vários livros. No momento que puxa a coleira, ele entende que você está trazendo ele próprio, né, o cão, junto para você, para que vocês dois ataquem a presa, né? O outro cachorro ou uma pessoa. Então é totalmente o contrário. Então, sobre questões que nós fazemos aí no nosso cotidiano que a gente nem sabe. Outra questão bem importante, assim, por exemplo, dar fogos de artifício aí na cidade de vocês aí. Não sei, Jorge, que time tu torce, né? Mas geralmente quando o teu time ganha, ou então um time rival ganha, tem os fogos de artifício, então final de ano tem cachorros que tem muito medo. Qual é a primeira coisa que a gente faz se a gente está próximo do nosso cão, enfim, se tem esse convívio dentro de casa? A gente pega o nosso cachorro e abraça, né? Traz, abraça, tapa, enfim. Ou o nosso cachorro se esconde, a gente deixa ele escondido, no momento que ele se esconde a gente faz carinho, pronto, passou, Deus, né? Tenta acalmar. Tu tá dizendo pro teu cachorro ser medroso. Tu tá dizendo que realmente aqueles fogos de artifício, eles são uma ameaça. E isso a gente tem que... Como que a gente tem que induzir? Como que a gente tem que ter esse entendimento? Tudo isso a gente vai aprendendo. Eu vou dando as dicas para vocês, a gente aprende isso no curso, né? Que como cuidar dessas questões para que de fato a gente não erre, tentando acertar, tentando ser caridoso. Não é que você está sendo frio, né, com seu cão, mas tu está dizendo, tu vai dar a informação correta a ele. Porque senão tu vai estar passando informações erradas e você vai fazer, por exemplo, que um cão fique muito violento, ou que um cão fique muito medroso, ou então que o cão fique latindo, né, no momento lá que tu está puxando a coleira, né? O ABC, América de Natal, bom time, isso aí. Eu sou do Inter aqui, então vamos, né, quando realmente é uma zona, de fato... Aqui é Inter e Grêmio, né? Então tu imagina como é que é, fogos de artifício. Então, na hora que eu quero induzir, eu sou do Inter, né? Eu quero induzir, então, no momento que for o gol do Grêmio, eu vou fazer meu cachorro latir só para incomodar os vizinhos, né? Mas tranquilo, né? Só brincadeira. Mas enfim, Jorge, falando sobre essas questões, isso é muito importante para vocês saberem, tá? Para que vocês possam ter esse controle
E daí, então, é os 40% que a gente faz. Eu acho que eu tenho, tá dando tempinho aqui, tem 25% aqui de live restante. Eu acho que estou estourando o momento. Eu vou abrir, eu acho que uma outra live aqui, enfim. Como eu disse, esse é um evento teste, provavelmente vai terminar, mas vocês me acompanhem na próxima. Mas é isso. A questão do cachorro vai ser muito mais fácil para que você possa estar adestrando. É muito mais fácil realmente para que você adestre. A questão realmente é você mudar.